Abrindo e esperando agora a galera entrar. Vamos ver quem entra para o nosso bate-papo de hoje. Aguardando um minutinho. Dando um minutinho para as pessoas entrarem. Boa noite, bem-vindo, Rael Bispo, né? Boa noite, tudo bem? Bem-vindo para a live. Oi, amor, boa noite. A gente vai aguardar um minutinho para as pessoas entrarem. Tem uma galerinha que já avisou que vai estar entrando, então a gente vai dar só um segundinho. Oi, Cristine, tudo bom? Que bom que você entrou. A gente está abrindo agora e dando só um minutinho para todo mundo entrar, né? Então, deixando já avisado, enquanto a gente aguarda, né? Deixando avisado para as pessoas. E aí, Mário, tudo bem? Nivaldo, boa noite. Aproveitando esse minutinho que a gente está esperando as pessoas entrarem, eu já aproveito para deixar avisado que essa live de hoje ela é uma continuação da nossa última live falando sobre masculino e feminino, né? A última live a gente já conversou um pouco sobre masculino e feminino, sobre como integrar isso internamente para estar preparado para se relacionar com isso externamente. E hoje a gente vai dar prosseguimento. E aí, Lúcia? Tava sumida há quanto tempo? Saudade de você. Liliane. Mário, muito bom a gente estar de volta aqui. Então, na última live a gente já falou um pouquinho sobre essa questão do masculino e feminino e que depois as pessoas me perguntaram sobre algumas nuances. Eu até faria a próxima live sobre arquétipos, né? E aí, Cláudia, bem-vinda. Mas como muitas pessoas me mandaram mensagens inbox depois querendo saber um pouco mais sobre esse tema de masculino e feminino, com algumas outras variações, com algumas outras percepções, eu decidi aprofundar hoje sobre esse mesmo tema. E aí, Moniquinha, tudo bom? Bem-vinda. Aprofundar sobre esse mesmo tema de masculino e feminino, porque ele é um tema que dificilmente as pessoas exploram da forma como seria produtivo para elas. Dificilmente as pessoas percebem que as dificuldades dela com a polaridade oposta, né, com o que tem de oposto ou feminino ou masculino externamente, reflete uma falta de integração com o masculino e feminino interno dessa pessoa, né? Então, o que quer que você encontre de desafio externo tem muito mais a ver com algo que você... E aí, Loura? Saudade de você por aqui, viu? Saudade de você por aqui. Então, tem muito a ver com o que você não explora internamente, das suas polaridades, das suas dificuldades, e aí naturalmente isso reflete em dificuldades de relacionamento. Então a gente vai dar um minutinho para as pessoas entrarem. Enquanto isso a gente vai ouvir uma música do Krishna Das, que na realidade é uma música bem gostosa. A gente nem vai trabalhar com meditação hoje. A última live eu abri com meditação. Vou abrir aqui, vou ligar uma musiquinha. E aí, Paty, tudo bem? Alessandra? A gente ouve um mantra do Krishna Das enquanto a gente aguarda um pouquinho. Isso já coloca a gente na vibe de uma receptividade de escuta, né? E numa receptividade de escuta, a gente consegue aprofundar em qualquer compreensão. E aí, Alessandra, bem-vinda. Que bom que você entrou. A gente ouve um pouquinho do Om Namah Shivaya, do Krishna Das. E nesse minutinho que a gente vai aguardar as pessoas entrarem, realmente 1 minuto, a gente aproveita esse tempo para você se conectar com a sua receptividade, com o seu feminino. E aí, Kátia, que bom que você veio. E aí você inspira profundamente, entre em contato com a sua respiração, entre em contato com a energia que você absorve junto com a sua respiração. Boa noite, Maria Luísa, tudo bom? Inspira bem profundo, acompanha o caminho do ar e recebe esse ar em você. Recebe
recebe esse mantra e solta o ar e chega no corpo, sente o seu corpo sentado, coloca o seu corpo numa posição receptiva e recebe o mantra, deixa esse mantra penetrar no seu corpo, observe os seus 5 sentidos, observa a sua audição, observa a sua sensibilidade, observa a sua respiração, observa o seu olfato, o olhar que agora está fechado, se você quiser e está olhando para dentro, então também é uma percepção, o tato que observa você sentado, apoiado, e aonde as suas mãos estão apoiadas. E aí você vai respirando e criando um espaço de receptividade na escuta. Criando um espaço interno onde você se coloca aberto, disponível nesse momento para a sua respiração para o mantra. Então, gente, vamos... Opa! O celular quase caiu com o microfone, gente. Desculpa, voltou. O fio atravessou e voltou. Vamos começar conversando. Eu vou recapitular um pouquinho o que a gente conversou na última live. Algumas pessoas que estão aqui participaram e outras não, né? Então eu vou voltar um pouquinho. Na última live a gente conversou sobre feminino e masculino. As pessoas costumam achar que a gente está falando sobre gênero ou opção sexual e não tem nada disso. Quando a gente fala sobre masculino e feminino, a gente fala sobre como a gente se relaciona internamente, independente de você ser homem ou mulher, como você se relaciona internamente com o seu feminino e como você se relaciona internamente com o seu masculino. E aí, Prashante, Conceição, bem-vindas. E aí a gente conversou um pouco sobre isso já, foi bem interessante. Eu abordei um pouco a percepção de que masculino e feminino são energias que nós temos dentro da gente, independente do sexo e da opção sexual que você tenha. E que você não se relacionar bem com uma dessas polaridades reflete em você não se relacionar bem no relacionamento externo com essa mesma polaridade que você não integra em você. Essa mesma polaridade que não está bem resolvida, bem equacionada, bem reconhecida por você mesmo, ela acaba se expressando numa dificuldade externa. Então, para lá de conhecido, né, as pessoas exploram no tal o yin e o yang, o feminino e o masculino. Então, no masculino você conquista, no masculino você constrói, no masculino você explode, no masculino você ganha território, no masculino você guerreia, né? No feminino você implode, no feminino você fica receptivo, no feminino você experimenta a vulnerabilidade, no feminino você gera a vida, né? No feminino você tem o útero,
e no feminino você gera uma nova vida e você gera receptiva. Você gera isso de uma forma muito receptiva, enquanto você está acolhendo. No feminino você acolhe, né? Essas duas energias, elas têm a ver com claro e escuro, mas não na sensação de positivo e negativo, do que é bom e do que é ruim. Tem realmente o positivo e o negativo, né? O feminino ele é negativo e ele é escuro, o masculino ele é positivo e ele é claro, mas isso não tem a ver com bom e mal, tem a ver com representatividades energéticas, como se fosse plugs da tomada, né? Então, na natureza, na vida, as energias elas tendem a ser muito equilibradas, porque elas não têm o jogo intelectual e a estrutura egóica para distorcer o que a natureza criou. A natureza criou e a estrutura egóica não se faz presente porque não tem essa mente que mente, né? O ser humano tem essa mente que mente. E aí, Patrícia, que bom que deu para você entrar, que saudade de você, meu amor, que bom que você entrou mesmo confuso, bem legal. Então, tendo essa polaridade e você tendo isso equilibrado, você flui de uma maneira natural e quando é para você estar receptivo, você está receptivo. Quando é para você estar conquistando, você está conquistando. Você tem essa energia bem equilibrada funcionando em você. Quando você não tem essa energia bem equilibrada funcionando em você, você depende de um relacionamento externo, para que nesse relacionamento externo você explore o que é muito inconsciente para você e o que você não está habituado a manifestar e vivenciar. Então, na live passada, eu comentei muito sobre uma formação que eu fiz, um trabalho que eu participei com um casal de terapeutas de Puna, que eles trabalhavam com homem e mulher interior, né? E eles vieram para o Brasil, acho que de 94, 99, alguma coisa assim, e eu fui a produtora deles aqui no Rio e assistente dos trabalhos deles aqui também, e a gente trabalhou muito com esse workshop masculino e feminino. E ele basicamente, ele era dividido em dois, era um trabalho bem interessante, onde, independente de opção sexual, se você fosse do sexo feminino, você estaria num lado do salão. Se você fosse do sexo masculino, você estaria em outro ambiente. Normalmente, as pessoas de sexo oposto, elas não iam interagir, né? Não por muito tempo. E quem fosse do sexo feminino, independente da opção sexual, ia conhecer um pouco mais a energia masculina que tem dentro de si. E quem era do sexo masculino, independente da opção sexual, ia conhecer um pouco mais da energia feminina que tinha dentro de si. E é um trabalho maravilhoso, é um trabalho incrível. E em resumo, o que eu falei na live passada diz muito respeito a, se você nasceu com sexo feminino, é muito importante que você conheça o seu feminino, mas que você também ancore, conheça bem profundamente o seu masculino, né? E vice-versa, se você nasceu homem, se você nasceu no sexo masculino, é muito importante para que você se relacione bem, não só em relacionamentos, mas com a vida em geral, que você conheça um pouco do seu lado feminino, que você reconheça que você tem um lado feminino, porque é dentro desse lado feminino que o homem é mais sensível, que o homem é mais amoroso, que o homem pode ser mais refinado, que ele pode entrar em contato com o bom gosto dele, que ele pode entrar em contato com a doçura dele, porque a energia masculina, ela é basicamente uma energia de conquista. Uma energia de conquista, ela é basicamente uma energia agressiva, não no sentido de violenta, mas ela é uma energia mais explosiva, né? Então, se você repara que tem muita diferença entre masculino e feminino, o masculino normalmente ele procura mais por sexo, o feminino procura mais por amor. E aí parece que na natureza, homem e mulher às vezes não se entendem muito quando eles estão na sua natureza feminina e na sua natureza masculina. Porque enquanto os homens muitas vezes, principalmente se forem jovens,
eles fingem que querem amor para quererem sexo, as mulheres muitas vezes se arrumam fingindo que querem sexo para conquistarem o amor. E aí fica uma confusão dos diabos, né? A encrenca começa nessa confusão. A encrenca de relacionamentos, ela começa nessa confusão, porque na jovialidade, as meninas, elas sonham, né? E sonhando, elas saem buscando o príncipe encantado, e elas saem buscando um namorado, e elas saem buscando um romance. Normalmente a mulher sai buscando um romance, né? E os homens, até eles perceberem que a vida não é só sexo, porque enquanto eles não fazem um equilíbrio com a energia feminina deles, eles não estão vulneráveis para o amor. Normalmente eles estão mais à procura realmente do sexo do que do amor, né? Às vezes eles até são fisgados, se tornam vulneráveis e são fisgados pelo amor, mas não é a premissa. Eles partem da premissa da conquista, e na conquista eles preferem o acasalamento do que a conchinha, né? Então eles vão mais ostensivos. E aí existe muita confusão e muita falta de alinhamento nesses encontros, muita falta de percepção sutil do que está sendo buscado naquele encontro, do que está sendo buscado. E na realidade, normalmente o que está sendo buscado é uma parte de você mesmo que você não conhece e que você sente falta e que você acha que só tendo um outro diferente de você, oposto a você, é que você vai ter aquilo. Você não reconhece que você é capaz de se abrir para uma natureza que já tem em você, se abrir para uma natureza que já existe em você. Então, historicamente, a gente vem de um universo machista e, infelizmente, né, a época do matriarcado já ficou para trás há tantos séculos que ela nem é historiada, nem é contada, aparece mais como lenda do que como verdade, né? Mas existiu na humanidade algum período de matriarcado, pelo menos em algumas civilizações. Mas o homem, por querer conquistar e dominar, ele foi atrofiando esse feminino a ponto desse feminino ficar muito referenciado quase como um objeto. E aí esse feminino, quando ele começa a conquistar espaço e sai, ele acaba também fazendo uma distorção, porque ele precisa de uma energia mais masculina para sair, né? Porque a explosão, ela é masculina e a conquista de espaço, ela é masculina. Então, a mulher, para conquistar espaço, para conquistar o seu território, para começar o movimento feminista, ela teve invariavelmente que se conectar com o masculino dela. Porque o feminino é sempre receptivo, o feminino sempre perdoa, o feminino está sempre esperando, o feminino está sempre na pausa. Então, o movimento feminista, para ele começar e para a gente conquistar o espaço que a gente tem hoje em dia de trabalho, no mercado de trabalho, de respeito, de igualdade de voto, de igualdade de estudo, de tudo que teve que ser conquistado, o feminino ele teve que se travestir de masculino. E até aí faz parte, tudo bem, porque nós temos as duas energias, né? E aí o que eu venho complementar do que foi dito na live anterior, que tá lá no canal do YouTube, quem não assistiu, assista, porque vale a pena, foi uma live bem interessante. O que eu venho complementar é o que foi acontecendo como distorção no decorrer das eras, né? No decorrer dos períodos, no decorrer principalmente desse século, que foi quando as maiores conquistas femininas aconteceram, a gente precisou dessa energia para a gente abrir espaço. Mas para a gente equilibrar tudo isso, a gente precisa voltar para o nosso feminino, porque os homens eles ficaram muito sem referência. E para eles terem uma referência de feminino positivo, de feminino ancorado, não desse feminino ressentido que precisa guerrear junto, que precisa ir para um campo de batalha junto, mas para esse feminino que é amoroso, que acolhe, que perdoa, que integra, que une, que é um outro feminino, o masculino ele também precisa de referências, né? Esse masculino ele precisa de referências. E aí na live passada
Eu falei muito sobre um autor que eu gosto muito quando a gente aborda feminino e masculino, porque o Robert Bly é um terapeuta americano que ele é especializado em homens. E ele tem um trabalho muito bonito com homens. Na década de 90 isso era bem popular. E ele tem uma obra traduzida em português chamada João de Ferro, que é uma obra por onde começa o trabalho dele sendo apresentado aqui no Brasil. E o Robert Bly desenvolve todo um estudo em cima de como a gente chegou até o momento que a gente está. Então eu não vou repetir porque isso foi o tema da live passada, mas eu tô dando essa pincelada porque vale a pena vocês darem uma olhada para entender um pouco mais. Mas só dando uma pequena resumida, né, o Robert Bly ele explica de que quando o pai deixou de ser uma presença muito forte em casa, né, e passou pela Revolução Industrial e passou a trabalhar fora de casa e a casa passou a ser da mãe, né? A mãe virou a dona do galinheiro, né? Essa dona do galinheiro, ela criou sem querer, porque ela não tinha referências, lógico que isso tudo a gente está falando de processos inconscientes, mas ela criou uma consequência não muito benéfica para o masculino, porque a mulher ela está preparada para educar meninas, não para educar meninos. Né? Em termos tribais, se você observa as tribos indígenas, se você observa os ritos de passagem ancestral, tudo isso acontecia muito sendo passado de mulher para mulher, tanto é que a gente tem o papo Marisa, né? A gente não tem o papo homem e mulher com algumas coisas a gente quer ter o papo Marisa, né? E os homens têm o papo de futebol, porque algumas coisas são passadas dentro da própria tribo. E aquela tribo, aquele clã, ele está preparado para alguns ritos de passagem. Os meninos em várias tribos, eles começam a ser iniciados a partir dos 7, 8, 9 anos de idade, pelo pai, pelos tios, pelos homens da tribo. E as meninas a mesma coisa. E aí com a Revolução Industrial, a gente perdeu essa referência desse homem dentro de casa que pudesse dar essa referência para esse menino. E aí foi o que eu falei na live passada. A mãe fica muito confortável com o pinto, cria uma ligação muito forte com o filho. Como a filha, ela sabe passar esse aprendizado, porque isso já é celular, a gente já tem isso no DNA, e ela continua com essa relação com a educação, ela passa todo o conhecimento que ela tem que passar ancestral para a filha, e para o filho, ela acaba fazendo acordos inconscientes. Então, quando o pinto começa a ficar frango, né, quando ali na adolescência existe o risco dessa mãe perder o domínio do território de casa, essa mãe, para ela continuar sendo a dona da casa, ela faz um acordo com esse adolescente de poupá-lo. E nisso esse adolescente vai fazer 40 anos com 15 anos, vai fazer 50 anos com 15 anos, para essa mãe ter esse lugar. E aí a gente acaba tendo algumas dificuldades, algumas sequelas que se expressam de uma forma muito efetiva nesse período de hoje. Nesse período de hoje, homens com menos de 50 e poucos anos, 60 anos para trás, que foram os homens que foram afetados por esse processo histórico, eles têm uma certa dificuldade dessa questão da referência do masculino, porque essa referência do masculino ficou uma coisa muito oculta, ficou uma coisa muito distante, ficou sem intimidade. Como é que ficou essa referência do masculino? Sem intimidade. A intimidade ficou com a mãe. A intimidade deixou de ser com o pai. É muito raro hoje em dia você ver homens adultos que tenham crescido com intimidade com o pai. Porque a mãe, ela roubou essa cena, ela pegou o filho para ela. Então, normalmente, porque aí a casa passou a ser uma estrutura de poder, aonde normalmente, o que acontece? A mãe, ela se junta com o filho e ali eles acabam tendo um casamento. Esse filho, ele assume um lugar, não de poder como homem da casa, porque ele é sempre inferior à mãe, a mãe não dá esse poder para ele, né? Mas ele é um rapaz que é ele que começa a ser a companhia da mãe. E o pai começa a ser alguma coisa que a mãe pode descartar, rola meio uma vingança energética. Só que essa vingança energética rouba do filho a possibilidade dele se tornar um homem maduro. Porque ele vai ter que estar sempre desenvolvendo esse papel e ele vai ter sempre que procurar
se ele for procurar mulheres em termos de relacionamento, né? Porque a gente não está falando de escolhas sexuais em si do que é procurado. Então, esse rapaz, se ele for procurar mulheres em relacionamento, ele sempre vai se identificar com mulheres como a mãe dele, mulheres fortes, mulheres batalhadoras, mulheres que vão à luta e que dominam. Então, depois da live passada, quais foram os detalhes de distorções que eu gostaria de acrescentar aqui? Hoje em dia, em muitos casamentos, tem muita mulher na relação que ela é o homem da casa, no sentido da postura, no sentido do domínio do território, né? E tem muito homem que ele é a mulher da casa, no sentido de se sentir mais acuado, mais submisso, sem espaço, sem saber onde botar a mão, sem saber o que fazer. E eu realmente lido com isso no consultório de uma forma muito efetiva, isso acontece muito. Então, esses homens, eles entram nos relacionamentos buscando dessa mulher que tem esse perfil mais determinado, esse perfil mais bem resolvido, esse perfil mais masculino, porque elas preferem o lugar de homem, onde elas têm o controle. Elas sentem até falta de serem cuidadas e de serem acolhidas, mas entre ser acolhida e ter poder, eu prefiro ter poder. E aí elas se apegam a essa estrutura de poder. E depois elas reclamam porque não estão sendo amadas. Mas aí elas têm que entender que elas não estão sendo amadas porque elas estão sendo mais homens do que o homem dentro da casa. E realmente, se aquele homem quis uma mulher, ele não está afim de comer um outro homem, né? Então, não vai rolar. Então aí algumas mulheres reclamam, meu marido está distante, a gente se afastou muito, no começo do namoro não é assim. Então observa qual foi a postura que você foi tomando dentro da casa, no relacionamento, para ver se o cara tem uma vagina disponível, energeticamente falando. Né? Porque energeticamente falando pode ser que você não esteja simbolizando uma vagina. Né? Não uma vagina atrativa, feminina, receptiva, acolhedora. Toda mulher, quando ela quer ser dominadora demais, ela está sendo muito mais macho do que fêmea. E isso fica no inconsciente coletivo. E a gente vem de uma grande leva de meninos que viraram homens, que foram educados por essas mulheres. Em muitos casos, isso foi feito por escolha, e isso não tem nada a ver com separação. Conheço vários casais que estão casados aonde a mulher tirou o marido e o marido é só um acessório que acompanha, mas realmente o acompanhante, o amigo, o parceiro, o confidente é o filho. E aí esse filho, ele tem duas alternativas, né? Ou ele realmente se interessa pelo mesmo sexo, porque na realidade o feminino, que é o sexo oposto para ele, é o grande castrador e ele já está casado com uma, então ele não precisa de outra mulher, ele não pode botar outra mulher ali. Então, ele vai procurar um outro homem que seja muito feminino, isso é normal, né? E aí isso se desenvolve dessa forma. Ou então ele procura uma mulher que acaba sendo muito masculina, muito forte, mas ao invés dele desenvolver o papel de homem, ele vai querer ser o filho mais velho dessa mulher. Ele vai querer que essa mulher o trate como mamãe o tratava. Então, quando eles vão para o casamento, ele quer que a mulher tenha a compreensão que a mamãe tinha, ele quer que a mulher tenha a paciência que a mamãe tinha, ele quer que a mulher faça força por ele, como a mamãe fazia. Ele quer que a mulher o arraste pelos cabelos, como a mamãe arrastava. E aí ele transfere isso para a relação e vira um circo de horrores. Vira um circo de horrores. Então, na live passada, eu falei muito sobre a mulher estar realmente com o masculino dela equilibrado, para ela não precisar desse homem externo, para essa relação ser uma escolha, não uma necessidade, né? E também para o homem desenvolver esse feminino interno, para a parceira dele também ser uma escolha, não uma necessidade. Então isso foi o recado da live passada, quando a gente está falando do básico tendo sido funcional. No básico tendo sido funcional,
você precisa disso. Dentro do básico, você precisa conhecer o seu lado obscurecido, o seu lado que você não explorou tanto. Mas aí, realmente, alguns clientes meus entraram em contato e falaram: olha, mas você não falou do nosso caso, porque no nosso caso a gente está experimentando coisas diferentes. Você não aprofundou tanto sobre isso, você não explorou tanto sobre isso. Eu falei: tá bom, então na próxima live a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. E aí, essa está sendo a próxima live. E aí, eu tô entrando nesse porém, eu tô entrando nessa questão que normalmente as crises de relacionamento, normalmente quem procura terapia num casal é a mulher. Né? Normalmente o homem, raramente ele chega aqui se não for puxado, carregado através das mãos da mulher dele. E normalmente isso só acontece quando ela já está de saco cheio e ela quer que eu dê um jeito para ele tomar um pé na bunda sem encher o saco dela. Porque ela já tentou tudo antes. Então quando ela chega a trazer ele aqui, nem é mais porque ela quer recuperar mais nada. É porque terminar um casamento dá trabalho, terminar um casamento sozinha com o filho dá mais trabalho ainda. Então ela já traz para eu auxiliar na tradução simultânea, porque o cidadão é surdo e não quer ouvir que o negócio já acabou. Porque normalmente o que acontece quando a crise do casamento acontece é que a mulher começou feliz sendo mãe, porque ela mandava em tudo e ela dominava tudo. Em algum momento ela se cansou de ser mãe, ela enjoou desse papel. E aí em algum momento ela quis ser mulher. Só que o cara já não sabia mais como fazer isso, porque ela não deu mais espaço. E aí eles já se desencontraram de uma forma absurda, a coisa já fez assim, já tem uma vala no meio deles absurda. Essa vala é quase intransponível, é um abismo mesmo, nem é mais uma vala. E aí a gente fica com uma dificuldade muito grande de comunicação. E aí normalmente quando a mulher chega a pedir ajuda, é porque a ajuda que ela quer já é para acabar o que ela não aguenta mais. Porque o padrão do feminino e o condicionamento que a gente recebe, principalmente aqui no Brasil, é de você não terminar um casamento. Então já é muito doloroso terminar qualquer relação. Quando essa relação envolve patrimônio, envolve um projeto construído, envolve filhos, envolve uma série de coisas, isso fica muito mais difícil, né? Normalmente as pessoas, quando chegam com crise de relacionamento aqui no consultório, eu falo: você está preparado para levar mais 3 anos depois da separação para continuar se separando? Porque internamente o conteúdo continua. Internamente tem muita coisa que tem que ser solta até essa separação acontecer. Da mesma forma que eu falo para as mulheres, eu falo muito isso para as mulheres, porque infelizmente no Brasil tem menos homem, tem mais mulher. Então nesse percentual tem mais mulher solteira do que homens, né? E muitas clientes minhas se arriscam a começar a tentar um relacionamento com um cara que acabou de se separar, né? Tipo, acabou de se separar 2, 3 meses e ela fica toda empolgada. Não, ele só precisa de uma ajuda porque ele não tá bem. Eu falo: fofa, não entra por aí, porque a única certeza que eu tenho é que não vai ser você que vai ficar. Porque você vai ser a bucha que vai tomar na cabeça da mágoa da relação que acabou. Então não fica, a não ser que a sua autoestima esteja muito baixa, não fica. Porque se a relação acabou e você foi a primeira, esse homem está completamente cego, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ele está saindo de uma crise ou passou por uma crise, você é o trampolim da crise e com certeza ele não vai te enxergar, ele não vai saber quem é você. Porque ele não tem espaço para isso, porque uma das coisas que acontece com o masculino é não enxergar muito bem, né? O masculino, ele fica muito envolvido com o que está na mente dele. O masculino, ele está muito envolvido com o processo mental dele. A sensibilidade dele perceptiva, ela é muito atrofiada. Até porque isso já é da natureza masculina, se ele não tem um feminino equilibrado. E ele já vem se protegendo há muito tempo para continuar não tendo, porque uma das características dos homens dessas últimas gerações é eles realmente internamente se sentirem fracos, porque eles não foram fortalecidos como homens, porque eles não tiveram essa referência masculina. Invariavelmente, para você se sentir fortalecido como homem, você tem que ter recebido esse rito de passagem. Isso é antropológico.
Você precisa ter recebido esse insumo e não tem mulher nenhuma. A melhor mãe do mundo não vai te dar isso. Então, essa sequela, essa falta no masculino, ela pode acontecer com um casal casado e um pai ausente, ou com um casal separado, que isso também é uma outra doença que a gente vive nessas últimas gerações, né? Normalmente os maridos, quando eles se separam, eles também se separam dos filhos. É muito raro o cara se separar da mulher e continuar querendo os filhos. Ele quer punir a mulher se afastando dos filhos e tentando uma outra vida. Ele quer de novo conquistar. Ele abre e quer conquistar, quer conquistar, quer conquistar. E aí ele larga o filho aleijado para trás. E ele vai pagar o preço por isso na velhice, muito tempo depois. Porque ele só quer conquistar e se ver livre do que ele perdeu. Ele não entendeu que ele tem que se sensibilizar com aquela perda, se é que aconteceu, se houve uma perda, se ele se separou. A Ilayat está gostando, que bom. Fico feliz, viu? Que esteja enriquecendo de alguma forma, mesmo. Então, na realidade, o masculino, ele não quer sentir nada. E se ele não quer sentir nada, ele realmente vai continuar sem sentir até ele estragar alguns relacionamentos. Isso é responsabilidade do masculino? Mas também é muito responsabilidade do feminino, que se aproveita da fragilidade desse masculino para continuar dominando o território, que se aproveita disso para não empoderar esse masculino, porque ela tem medo desse masculino empoderado, e ela tem razão. Porque o registro que a gente tem no nosso corpo de um masculino empoderado não foi bom. O registro que nós temos na nossa memória celular de um masculino empoderado, aliás, foi horrível. Muitas mulheres foram queimar na fogueira, muitas mulheres apanharam até a morte, muitas mulheres sofreram absurdos, que não dá nem para ser mencionado aqui. Estão sofrendo ainda. A gente está vindo agora de um histórico horroroso que aconteceu semana passada, que explodiu semana passada com a história da menina que foi abusada pelo tio, mas isso no Brasil é comum. Na pesquisa que foi noticiada semana passada, por dia, são 96 meninas, 80% delas com menos de 14 anos, que são abusadas sexualmente todos os dias no Brasil. Então, esse masculino, quando se sente dono, quando se sente com poder, quando se sente forte, ele também não reverencia o feminino, ele não cuida do feminino. A não ser que esse feminino, na maior parte das vezes, seja sua própria filha. Se não for isso, ele vai querer usar o feminino, ele vai querer tirar do feminino, igual ele fez com a mãe dele deixou. A mãe dele deixava ele tirar. Então ele quer tirar mais, ele não quer dar, ele não entendeu que não é dar aqui, não é isso, é dar aqui. É também usufruir do seu feminino, é ser feminino com a mulher, é dar amor para a mulher, é acolher, é cuidar desse feminino. Então, se todo masculino quer ser reverenciado, se todo masculino quer ser empoderado, o primeiro fantasma que ele tem que lidar na vida é empoderar um feminino. E vice-versa. Se todo feminino quer ser empoderado, o primeiro fantasma que ele tem que lidar na vida é empoderar um masculino. E aí o que eu trago para vocês como questionamento aqui, né, hoje, de que forma você está empoderando o seu oposto. De que forma realmente você reverencia esse oposto e empodera esse oposto. Ou de que forma você castra esse oposto. De que forma, sem querer, você passa para esse oposto que não faz não, isso você não vai dar conta disso, não faz não. De que forma a sua proteção castra, de que forma a sua proteção diminui, de que forma a sua proteção infantiliza, para depois você reclamar que não tem um parceiro, uma parceira à sua altura. De que forma você não reverencia isso fora
Porque o trabalho de poder e dominação, ele vem antes, ele vem primeiro. Como é que a gente faz isso? Camila pergunta, quando o homem sofre abandono tanto do pai quanto da mãe, ele manifesta o masculino e feminino da pessoa com quem mais convive? Sim. Na realidade, não é só... a gente sempre vai repetir. A não ser que você faça um excelente trabalho terapêutico, um excelente trabalho de meditação, a não ser que realmente você vire uma pessoa que quer se autoconhecer, na fase adulta, no automático, você sempre vai repetir. Isso que a Camila trouxe é super importante, porque se você quer ter uma referência de como você é como mulher, ou se você quer ter uma referência de como você é como homem, olha para a sua ancestralidade. Se você é mulher, normalmente olha para como foi a sua mãe, a sua avó materna e as mulheres do seu lado materno. Se você é homem, olha para como você vê como foi o seu pai, o seu avô e o seu lado paterno. Tenta olhar o seu histórico, olha para trás. Porque o sistema de crenças, ele vem no DNA. O sistema de crenças, ele vem pronto dentro de você. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu tenho uma referência muito positiva do meu feminino que foi trazido pela minha avó, que é uma grande matriarca e que realmente ela ancorou um feminino muito positivo, Ela não tinha muita instrução, ela era analfabeta, trabalhava na lavoura, mas criou vários filhos e, enfim, ela teve esse rito de passagem, tribal, foi uma coisa muito tribal na roça, com os filhos, então foi tribal. Então esse rito de passagem, ele aconteceu e ele acabou chegando até mim, Por outro lado, a minha referência de masculino, graças e salvo a alguns masculinos da minha família materna, que são masculinos mais leves, mais soft, o masculino que veio da minha linhagem paterna é um masculino muito agressivo. Se eu paro para olhar o histórico do masculino da minha família, na minha linhagem paterna, é um masculino agressivo, dominador, violento, que machuca as mulheres, que humilha as mulheres, que domina as mulheres. Então, eu tive que fazer um trabalho muito forte comigo, porque eu sou pisciana, então eu tenho uma energia feminina muito forte, mas quando a minha energia masculina sai, ela sai de duas formas, de uma forma bonita, batalhadora, conquistando espaço, trabalhando, e isso foi legal. Mas quando eu me senti acuada, esse masculino, ele saía da pior forma possível, porque ele saía com a representatividade do masculino da minha ancestralidade, que não era a melhor opção a ser vista, Isso teve que ser muito trabalhado e tem que ser trabalhado pro resto da minha encarnação. Nessa encarnação está no meu DNA. E se você está operando através do automático, você não vai ser você. Você vai ser uma mistura do seu pai e da sua mãe. Sempre. Em qualquer momento que você não esteja alerta, em qualquer momento que você não esteja escolhendo nesse momento hoje, em qualquer momento que a decisão não seja do agora, se você estiver distraído, vendo um filme, relaxado, abobado, bobão, você já entrou no automático e você vai reagir como a sua ancestralidade reagia. Mulheres com pai dominador se tornam dominadoras, sim e não. Depende muito, eu tenho esses dois exemplos na minha casa, eu, na realidade, tive que lidar muito com a minha parte dominadora. Para ser bem honesta, eu tive que passar por 2 casamentos para estar acertando agora no terceiro, porque eu tinha esse lado de sobreviver a esse masculino muito forte, Então, isso sou eu, mas eu sou a mais velha de uma família enorme. A minha irmã, logo abaixo de mim, é completamente oposta. Ela repetiu, como a parceria dela foi com meu pai, ela foi a parceira do meu pai, ela realiza
o que ela acha que são os desejos do meu pai. Ela é submissa, ela procurou um homem muito parecido com meu pai para casar, ela casou com 16 anos, teve um casamento bem difícil, agora as coisas já estão mais tranquilas, mas experimentou muita agressividade, sempre foi muito passiva, né? E aí agora que eu brinco que e acontece isso em muitos relacionamentos, infelizmente, né? As mulheres que são muito submissas durante muito tempo numa relação, infelizmente, elas se vingam na velhice, né? Infelizmente, quando o leão perde a juba, né? Quando ele não consegue mais ameaçar, aí a mulher tá com a força dela guardada e não é para melhor coisa, e não é para o que ela poderia fazer de melhor, é para ela botar para fora as mágoas da dominação, do que ela não pôde fazer. Então, se essa mulher foi muito submissa dentro de uma relação com um homem dominador, e se ela não saiu, ela vai esperar a hora dela colocar o pior dela para fora. E aí é um feminino negativo, é um feminino vingativo, é um feminino que veio para machucar, que está se vingando, e isso não é legal, né? E a mulher que ela tem essa tendência à dominação, ela só tem essa tendência à dominação porque ela precisa primeiro se acalmar com o feminino dela, fazer as pazes com esse feminino dela, para atrair um masculino que a respeite. E ela precisa principalmente estar muito atenta e muito alerta para observar que masculino é esse que está se apresentando, ao invés dela projetar o pai dela ali. Ela precisa ver no momento presente quem é esse masculino. Que masculino é esse que chegou? Pode ser que esse masculino seja extremamente acolhedor, extremamente amoroso e esteja pronto para deixar ela relaxar. E aí ela não precisa mais exercer esse papel de dominação, de proteção. Te respondi, Camila, de alguma forma, ou tá faltando alguma coisa? Eu vou esperar a Camila me responder. Então, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco, né, do que eu quis complementar da live passada. Então, na realidade, o convite aqui é para a gente realmente ter muita consciência. O convite aqui... foi a Ilayate que perguntou. Não, a Camila também perguntou alguma coisa sobre isso. As duas perguntaram, cada um fez uma pergunta diferente. O convite é para a gente ter consciência, e o convite é para a gente estar agindo no momento presente. E o convite é para você saber o que você tem mal resolvido dentro de você mesmo. Dentro de você mesmo, você tem uma sensação de incapacidade e você tenta fingir que é forte? Se for, lida com isso e fortalece seu masculino até realmente esse masculino poder te prover sem dominar ninguém. O masculino, ele pode prover sem dominar. O masculino, ele pode ser cooperativo. O masculino, ele só chegou nesse limite competitivo porque ele foi mal educado, ele foi mal iniciado, ele não teve numa tribo colaborando. A ancestralidade tribal, ela faz falta nos dias de hoje na modernidade. A ancestralidade de que antes os homens se juntavam para construir as casas, para construir os prédios, para construir os lugares onde as mulheres iam morar, para construir a proteção das mulheres, para caçar, para trazer a comida, essa cooperação que hoje em dia, infelizmente, o masculino só encontra às vezes num botequim, num bar ou no jogo de futebol, e isso não traz, não acrescenta, não agrega fortalecimento nenhum. Isso é uma distorção iniciática, isso é uma distorção. Na realidade, quando você faz isso, você é só um adolescente brincando que é adulto, né? Mas assim, a maturação desse masculino, ela foi atrofiada porque esse contato dos homens de saírem para fazer coisas juntos, tarefas, construírem coisas juntos, não é prazer, é a fazer. Não são só, porque se você olha para o feminino sempre tem um a fazer junto.
A gente pôde manter isso. Você encontra com várias mulheres, quando você vê, todas elas estão na cozinha dividindo tarefas sobre fazer uma comida. Se a gente tem um encontro onde a gente vai dividir um almoço, uma chega, se oferece para lavar louça, e ali as mulheres ainda têm um resquício, elas têm um cheiro do que foi essa ancestralidade iniciática, do que foi essa ancestralidade aonde a gente podia comungar prazer juntas, não se juntar para falar mal de homem, não se juntar para reclamar dos maridos, não se juntar para botar as amarguras para fora, mas se juntar para contar das felicidades, das alegrias, das músicas, das cantorias. As mulheres faziam isso e tinham prazer nisso. Então os nossos encontros tribais, eles estão muito aleijados, infelizmente. E a gente tem que retornar, a gente ficou moderno demais, e nesse moderno demais, a gente não está podendo se encontrar com o que a gente mais gosta. Então o primeiro casamento é interno, com o que você sente que falta a você, e só você vai saber o que falta a você. Talvez, mesmo você sendo mulher, o que falte a você seja um feminino positivo, um feminino vulnerável, um feminino doce, um feminino poético, um feminino que se expõe, um feminino que, se cair, se machucar, vai levantar e vai continuar andando, um feminino que apoia outro feminino, um feminino que admira outro feminino, um feminino que fortalece outro feminino. Isso é um feminino positivo tribal. Eu já ouvi algumas vezes, e eu acho que é verdade, muitas vezes as mulheres... Ju, é só você voltar e assistir. Vai estar salvo no YouTube, e tá bem legal. Muitas vezes as mulheres, quando elas vão para um jantar, quando elas vão para um evento, elas não se arrumam para o homem dela, elas se arrumam pensando na competição que elas vão ter com as outras mulheres. Porque realmente o negócio já passou do ponto há muito tempo. A gente já perdeu o bonde há muito tempo. Como civilização, a gente deu errado. A gente ficou civilizado demais, e o que a gente está experimentando agora é um resultado disso. Todos os noticiários que a gente está experimentando agora é um noticiário disso. Então, esse feminino positivo, ele precisa ser nutrido, como o masculino positivo precisa ser nutrido. O que é um masculino positivo? É um masculino que coopera, é um masculino que ensina grupo, é um masculino que conquista, mas não precisa de agressividade, não precisa de humilhação, não precisa dominar. Tá na hora do masculino e do feminino se curarem, os dois. Tá na hora de, independente de você ser homem ou mulher, você curar o seu feminino e curar o seu masculino. Curar o seu feminino vendo que vulnerabilidade é o seu maior ganho. Vulnerabilidade é a sua maior força. Vulnerabilidade é o ponto aonde você se fortalece e se embeleza. Isso é curar o seu feminino. E curar o seu masculino é saber que força é para ser usada só na hora necessária. Força não é para você ganhar espaço. Força é para apoiar o coletivo. Força é para construir um mundo melhor. A força veio para a construção de um coletivo, não para o seu próprio umbiguinho. Então a gente vê essa classe política distorcida, a gente vê esse horror competitivo, esse bando de corrupção. Isso tudo é o fruto de um masculino doente. Um masculino doente, um masculino que usa, um masculino que parece um bando de gafanhoto, que vai comer uma plantação, acabou, vai para outra plantação. Só destrói. Esse masculino só destrói. Então, esse é o recado que eu tinha para dar para hoje. Eu agradeço a vocês a participação. Peço que vocês, quem não assistiu, vai lá no YouTube. Daqui a 20, 30 minutos essa live vai estar no YouTube. Ela também fica no Instagram, mas no YouTube você tem a oportunidade de assistir a sequência e tem a live anterior. Então fica muito legal. A Simone acho que entrou agora, a gente já está terminando, infelizmente, mas vai ficar tudo salvo
no YouTube. Meu canal do YouTube é Mânica Pissara. Se inscrevam, curtam, comentem, por favor. Também vai ficar salvo no Instagram. Quem puder ir no Instagram e comentar o que achou da live de hoje, o que ganhou com essa live, isso é muito importante para que as outras pessoas se sintam inspiradas para assistir também. Porque o meu objetivo aqui é realmente contribuir. Meu objetivo aqui é realmente ajudar as pessoas a refletirem, é realmente ajudar as pessoas a irem mais fundo dentro delas mesmas. Porque não tá bom pra ninguém, né, gente? Vamos falar a verdade, o que a gente tá experimentando não tá bom pra ninguém. Não tá confiável pra ninguém. Tá ruim, não tá bonito. O nosso projeto deu errado e a gente precisa admitir isso e começar de novo como humanidade, e ainda dá tempo. Então, realmente, eu conto com os comentários de vocês. Quarta-feira que vem eu vou estar aqui de novo às 19 horas. Quem quiser pode deixar algum comentário no direct, quem quiser conversar sobre mais alguma coisa. As últimas lives todas estão salvas no canal do YouTube na sequência, de baixo para cima. Então você pode assistir as lives dos últimos 3 meses, elas estão salvas. Qualquer pessoa que queira saber sobre o meu trabalho, tem o meu site www.manicaterapiaemeditação.com.br, sem cedilha e sem tio. E, enfim, vocês podem deixar qualquer coisa que vocês queiram saber no meu direct, tá bom? Que eu retorno para vocês. Muito obrigada, uma ótima noite e realmente assistam depois de novo fazendo anotações, assistam assistindo a live anterior, aproveitem o melhor que vocês podem do conteúdo que está colocado aqui, porque está sendo colocado com muito carinho. Muito obrigada, ótima noite. Ai, Má, que pena que você entrou só agora. Vai ficar tudo salvo no YouTube. Vai lá ver que tá bem legal, tá bom? Para quem entrou agora, é só ir lá ver. Muito obrigada, uma ótima noite para todo mundo e até quarta-feira que vem.